Está com processo judicial? Já ouviu falar esses termos? Sentença, decisão e despacho? Saiba o que significa cada situação em um processo, mas antes sejam bem-vindos ao canal Thaís Explica. Bem, gente, durante o julgamento, de um processo, o magistrado, o juiz, ele pode designar o despacho, a sentença e a decisão sobre um processo. Contudo, muitas das vezes sabemos que existem termos, um pouco complicado e que já nos dão uma dica de como está o andamento do processo. Então é sobre isso que eu quero conversar e explicar para vocês. Então, sendo assim, para acabar de vez com as dúvidas referentes a esses três pontos, a esses três termos, hoje eu vou te explicar o que de fato cada um deles significa, tá? E como eles implicam no andamento do processo. Para começar, meus amigos, eu quero explicar sobre a diferença entre despacho, sentença e decisão. Tanto o despacho quanto a sentença e decisão dizem respeito a pronunciamento do juiz que está previsto no artigo 203 do Código de Processo Civil. Então, ambos os três casos, gente, são datados, assinados pelos juízes. Além disso, os despachos, as decisões interlocutórias e o dispositivo das sentenças dos acórdãos são publicados no Diário Oficial de Justiça eletrônico. Então, meus amigos, assim, quando sai uma nova notícia sobre o desenrolar do seu processo, muitas pessoas podem se confundir nesses três temas. Então, sendo assim, vamos entender agora, o que significa cada um deles. Vou começar a explicar no caso do termo de despacho. O que isso significa? O Código, gente, de Processo Civil define como despachos o pronunciamento do juiz praticados dentro do processo, tá? No processo de ofício ou ainda a requerimento da parte. De forma resumida e mais fácil de entender, os despachos, gente, tratam-se de movimentações administrativa, como por exemplo, a citação de um réu no processo, a designação de uma nova audiência e a determinação de intimação de uma das partes, dentre outros pontos, ok? No caso, agora o termo sentença, no caso da sentença, conforme expresso no Código de Processo Civil, diz respeito, gente, ao pronunciamento em que o juiz põe fim à fase cognitiva do processo, do procedimento comum, tá? Essa fase toda desse desenrolar do procedimento comum, bem como extingue a execução. E para facilitar o entendimento, gente, isso quer dizer que através da sentença, o juiz decide a questão trazida ao seu conhecimento, pondo fim ao processo na primeira instância, ok? No caso, a sentença ainda ela pode ser dada como ou sem julgamento do mérito, que em outras palavras, acolhendo ou não a causa levantada pela parte. E no caso, as decisões interlocutórias, as decisões elas dizem respeito aos atos em que os juízes eles resolvem as questões durante o andamento do processo. Contudo, gente, não são o julgamento dele por meio da sentença. Então, sendo assim, as questões que precisam ser decididas durante o andamento do processo são denominadas como questões incidentes ou questões incidentais. E para facilitar o entendimento, as decisões interlocutórias, elas dizem respeito a, por um exemplo, a nomeação do determinado profissional como perito, a aceitação ou não de uma intimação de alguma testemunha indicada por uma das partes durante o curso do processo. Ok, gente? Então, enfim, encerramos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva e compartilhe e ative o sininho de notificações para vocês receberem novos conteúdos atualizados, ok? Tenham uma ótima tarde, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça, tá, gente, de ir lá dar uma olhadinha lá no meu novo canal da Palavra de Deus, tá bom? A qual sou missionária e também quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre mim, tá bom? E compartilhar com vocês a palavra
do nosso Pai da eternidade, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!